irmãos queridos, que Deus nos abençoe a todos. Uma alegria muito grande poder vê-los novamente neste espaço físico que nos tem trazido tanta estesia, tanto carinho, tanta ternura, porque tanto a misericórdia divina, através dos seus benfeitores espirituais, quanto a nossa equipe de trabalho, nos recebe sempre muito bem. Portanto, meus queridos, sintam-se mais uma vez como se estivessem na vossa casa. Nesta tarde e noite, nós avançaremos nas propostas de nos trazer informações, elucidações, que nos propicia fazer reflexões mais profundas em torno da nossa própria existência, desta atual existência, que, como muitos de nós já estamos sabendo, trata-se de divisora de água, porque despertamos para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, e isso nos remete a uma imensa responsabilidade de retornarmos para casa em breves dias, uns daqui a pouco, outros mais tarde, em condições mais favoráveis daquelas que quando chegamos aqui. Esta é a proposição de estarmos no mundo físico para desenvolver as nossas virtudes intrínsecas, que são heranças da força criadora. Nesta tarde e noite, nós vamos ser dirigidos pelo nosso querido professor Gilberto Ribeiro, que é um companheiro nosso do Movimento Espírita Regional, vinculado mais à Sociedade Espírita Amor e Caridade. De tempos em tempos, o professor está conosco, nos trazendo realmente estas questões para que a gente possa reflexionar. Hoje a temática girará em torno de conversando com Deus. Nós vamos fazer agora a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que guarda relação com a temática e o professor vai nos dirigir na reflexão. Unamos-nos em pensamento, vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, imbuídos do melhor propósito possível, uma vez mais nos encontramos reunidos para que possamos absorver as lições que o vosso cantor irá nos propor nesta tarde e noite. Em razão da nossa imensa responsabilidade, do nosso nível de consciência, temos certeza absoluta que a vossa misericórdia infinita, a vossa ternura, o vosso carinho, mais uma vez estará nos envolvendo para que possamos ampliar nossos níveis conscienciais e absorver o máximo possível que a lição se nos será proposta. Neste instante, Pai da vida, o que buscamos no seu coração magnânimo, no vosso coração magnânimo, é a possibilidade infinita de que a nossa vontade, o nosso desejo de trabalhar cada vez mais no bem, seja potencializados, para que desta maneira possamos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa a nossa proposição, abençoa o nosso expositor, e que esta mensagem desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração, tornando-se hábito sadio na nossa atual vivência, para que possamos avançar na direção da plenitude tão sonhada e ansiada por todos nós. Que assim seja, Senhor. Há poucos dias, lançado em Salvador, foi a última obra da benfeitora querida Joana de Ângeles, está para chegar na nossa livraria, e ela nos faz uma proposta de seja feliz hoje. Importante a obra realmente, nós queremos trazer apenas um recorte do capítulo 14, onde a benfeitora enfoca segurança em Deus. Diz a nossa querida benfeitora, através do seu médium querido Divaldo Franco: a existência terrestre é uma formosa concessão do Pai Celeste, a fim de que se desenvolvam os valores adormecidos no cerne do espírito, desse modo sofrendo alterações imprevisíveis e ocorrências perturbadoras durante o processo de evolução. Por mais se anele por tranquilidade, o mecanismo a que se está submetido é dinâmico, sujeito a variações de cada constituição. No momento, tudo se encontra em ordem, funciona com equilíbrio. Logo depois, alterações significativas modificam o quadro e estabelecem-se distúrbios variados que necessitam de atenção e de correspondentes cuidados especiais.
Por esta razão, não descoroçoe na jornada, quando incidentes desagradáveis se surpreenderem em qualquer área do comportamento da saúde ou em outro qualquer que se te apresente. Mantém-te firme no enfrentamento das dificuldades e dores, das quais sairás mais forte e enriquecido de sabedoria. O vendaval fortalece as ramagens das plantas que se lhe submetem. Depois que passa a tempestade, recompõe-se com vigor. Nunca te permitas a dúvida sobre a vitória final, enquanto transita na divina oportunidade da reencarnação. Quem teme a luta ou desiste, ou se entrega à autocompaixão, compromete-se mais, sem dar-se conta com os códigos da vida. A história de todo triunfador é feita com a perseverança no bom combate, mediante a repetição da aprendizagem, sem nunca deixar de insistir e de tentar. Todavia, esse triunfo tem origem no comportamento íntimo, quando o lutador vence as paixões servis que o atormentam. À medida que o aparente insucesso ocorre, a viagem para dentro do ser, através da reflexão e da irrestrita confiança em Deus, impulsiona-o, para novas tentativas, dos quais resultará o êxito. Conversando com Deus, na segura condução do nosso querido professor Gilberto, e é uma honra tê-lo conosco mais uma vez. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. O tema de hoje, conversando com Deus. Não existe uma fórmula pronta para que possamos entrar em colóquio com o Pai. Compreendamos que Deus, em sua infinita bondade e amor, se encontra em todos os lugares, em todos os momentos, a todos os instantes, nos envolvendo em sua luz, em sua paz e principalmente em seu amor. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, capítulo 1, o codificador pergunta: que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Temos por hábito personalizar Deus, um velhinho de barba, simpático e bondoso, talvez para conseguir compreendê-lo ou aceitá-lo. Mesmo as analogias que utilizamos remetem-nos a chamá-lo de Senhor, Pai. Por enquanto é o que nos basta para podermos entrar em diálogo com a divindade. Ao nos criar, deixou em nós o seu selo de bondade e amor, e nos vinculou uns aos outros para que pudéssemos compreendê-lo, cedendo-nos no decorrer das eras inúmeras oportunidades para aflorarmos em nós o sentimento divino, amor. Da reencarnação, fez uma lei, para que à medida em que progredimos, consigamos entender a nossa própria existência em contrapartida à dele própria. Tudo que não tem por causa o homem provém do Pai. Definir Deus não conseguimos, não em plenitude, somente por comparação. Compreendê-lo, estamos longe disso, mas podemos observar a sua obra e aprender a enxergá-lo em todas as situações. Ele nunca esteve distante demais para que não pudéssemos alcançá-lo. Em nosso princípio nos criou simples e ignorantes, mas nos marcou com essa energia, a marca da criação, o amor. E à medida que entramos em contatos um com os outros, à medida que compreendemos nossas limitações e as superamos, e à medida que aceitamos as limitações de nossos irmãos, nós nos aproximamos cada vez mais da divindade. Do livro A Gênese, capítulo 2, Deus, item da natureza divina, retirei o seguinte fragmento: não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Como promover
essa depuração, a reencarnação. É necessário reencarnarmos. É necessário transitarmos por situações diversas na matéria para que possamos despertar o que é divino em nós. Em potencialidade nós somos idênticos. Não existe um espírito melhor do que o outro. O Pai criou todos idênticos, em características para evoluir. No entanto, em períodos diferentes, cada qual vivenciando situações diferenciadas para que possa despertar em si o melhor que carrega. Às vezes, situações aflitivas nos ferem, nos machucam, nos remetem a questionar Deus. Mas é que para que possamos aprender, nos compreender e libertar à medida que vivenciamos essas situações, o nosso melhor, o nosso divino. Algumas características da divindade nós conseguimos, pela comparação, descrever. Deus é a suprema e soberana inteligência. Não existe inteligência maior do que Ele, senão não seria Deus. É eterno, não tem começo, não tem fim, incriável. Como mensurar alguma coisa, algo que não foi criado? Nós só conseguimos comparar por enquanto. Temos dificuldades em compreender a nós mesmos, a silenciar nossa própria mente, que dirá compreender a divindade, um ser, algo que nós ainda rotulamos para compreender que não teve um começo e que jamais terá um fim, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinitamente perfeito. Deus é único. Ele criou deuses, nós, só que com D minúsculo. Somos co-criadores do Pai à medida que nós progredimos em intelecto e moral. Nós temos a capacidade de criar, porém, por enquanto, o que criamos é imperfeito, causador, atribulação e perturba. Devemos aprender a dominar a nós mesmos, nossos sentimentos, as emoções em que transitamos, os pensamentos que alimentamos, para aprender, juntamente com o Pai, seguindo cada lei que Ele criou à risca, a criar coisas harmônicas. Do livro A Gênese, capítulo 2, item 20, da Providência Divina, retirei outro fragmento. A providência, a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial do Pai. Nada é considerado pequeno demais ante a ação da divindade. Restringimos a ação do Pai, imaginando-o limitado e circunscrito, porém é ilimitado em todos os aspectos. Do livro A Gênese, existe a seguinte instrução a respeito da ação da divindade: o homem é um pequeno mundo, que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Neste universo, o corpo representará uma criação cujo espírito seria Deus. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas, de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente todas, distingue, analisa,
assinala a cada uma a causa determinante e o ponto em que se produziu, tudo por meio do fluido perispíritico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, na natureza, como o Espírito está em toda parte, no corpo. Em que lugar encontramos Deus? Como identificar sua manifestação? Nas pequenas ou nas grandes coisas está o Pai? Quando paramos para observar a criação, tudo de belo e harmônico que Deus nos criou. Quando utilizamos os sentidos para perceber a vida e tudo de belo que ela nos oferece. Quando silenciamos as inquietações mentais e observamos o nosso entorno para retirar da vida lições de progresso. Conseguimos perceber a divindade em nossos momentos de aflições, nos assistindo, nos amparando, nos fortalecendo. Percebemos a providência divina em nossas vidas. Deus está em tudo que criou. E tudo que criou remete à perfeição relativa a Ele. Com quantas pessoas conversamos hoje? Cumprimentamos com um sorriso e com alegria. Quantas outras receberam de nossas mãos pedras ao estenderem flores? Para perceber a divindade em nossa volta e no íntimo, é necessário silenciar as tribulações da vida terrena e aprender a ouvi-lo, senti-lo e vê-lo. Porém, para isso, precisamos nos conhecer, nossas limitações, nossas potencialidades e aceitar e compreender as limitações e potencialidades dos que nos cercam. Um espírito, para se tornar puro, transita por inúmeras encarnações até um progresso relativo ao Pai, em que não necessita mais reencarnar. Porém, durante esses processos reencarnatórios, comete equívocos, transgride a lei divina, passa por momentos de dores e alegrias, provoca sofrimentos e precisa reparar erros, disseminando o amor e despertando essa chama divina a cada reencarnação. Portanto, não julgar os semelhantes, compreender as limitações dos que lhe cercam e dos que assiste. À medida que reencarnamos, em nosso ir e vir, até chegar ao grau evolutivo semelhante ao Cristo, um grau crístico de evolução, nós nos equivocamos. Não que é necessário errar. A ignorância, a falta do conhecimento, a falta da experiência nos remete ao equívoco, ao erro. Perdoar-se, seguir em frente, mas compreender que enquanto nós não formos puros, nós seremos passíveis de erro e de queda. Amar de maneira incondicional, não impondo condições, não esperando recompensa, e expressando esse sentimento nobre nas escolhas, nas ações, nas atitudes que executamos diariamente, promovendo o progresso à medida que progredimos. Só assim nos libertaremos da roda reencarnatória. Só assim nos libertaremos da necessidade de retornar à matéria, vivenciando situações aflitivas, estando uno com o Pai. Há mais de 2000 anos, Cristo, nosso irmão maior, esteve na Terra, encarnado, porque Ele ainda se encontra como um espírito, exemplificando esse sentimento nas escolhas, nas emoções, nos sentimentos, nas atitudes que executou. E a cada dia, neste orbe, na existência em que nos encontramos, Ele nos convida para que busquemos vivenciar esse sentimento elevado, para que consigamos estar uno com o Pai, não julgando, não questionando suas leis e buscando aceitar resignadamente as situações que necessitamos vivenciar para nos libertarmos da matéria, para compreendermos nossa existência e para, enfim, entendermos a existência do próprio Deus.
É um exercício que nos remete a uma reflexão diária. Sabemos pedir? Realmente sabemos pedir? E muitas vezes temos dificuldade em esperar e aceitar o que a providência divina nos cede, a título de nosso aprendizado. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, capítulo 12, da Perfeição Moral, o benfeitor Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho prossegue na descrição de uma forma que lhe foi útil quando esteve encarnado neste mundo. Refletir nossas ações diárias no fim de nosso dia, observando os erros, observando os acertos, e no dia imediatamente após, reparar o que nos for possível. Aprender que nós somos imperfeitos, aceitar isso. Mas compreender que estamos fadados à perfeição. Deus não cria imperfeições. Nós somos imperfeitos em nossas escolhas. Nós somos imperfeitos em nossas ações. Nós somos imperfeitos em nossas atitudes. Mas intimamente, nós somos perfeitos. O Pai não cria imperfeição. Dotou-nos de qualidades divinas que estão adormecidas, mas que necessitam de estímulo para aflorar. Nós nos envolvemos tanto com as questões materiais que esquecemos quem somos, de onde viemos e de nossa herança divina. Espíritos imortais transitando por situações materiais para que possam amadurecer, para que possam ser luz, para que possam expressar amor, o amor divino que carregamos. Nós não aceitamos muitas vezes atitudes equivocadas de nossos irmãos, de nossos semelhantes, julgando-os, nos colocando acima, quando muitas vezes nós estamos abaixo. Não devemos ser coniventes ao erro, mas devemos sim ser compreensíveis, expressar o nosso melhor, emitir o nosso melhor em favor daquele que erra, ser divino nas ações, ser divino nos sentimentos, ser divino nas emoções, ser divino nos pensamentos. Quem tem o hábito da prece? Alguns podem pensar: por que orar? Não ganho nada com isso. Tudo que peço não me vem. Deus esqueceu de mim. Por que orar para Ele? Deus só me castiga. Por que vou me dar ao trabalho de proferir palavras a Ele? O outro só cresce, utilizando-se de meios ilícitos. E eu? Faço tudo certo e nada recebo de recompensa. Que adianta ser certo? Que adianta acreditar em uma divindade que a tudo vê, mas que nada faz? Disse anteriormente que nós limitamos o Criador às nossas limitações. Mal nos conhecemos e temos dificuldade em saber o que realmente queremos e necessitamos. Se todos observássemos uma imagem, muito provavelmente tiraríamos conclusões diferentes, pois envolve o nosso histórico de vida, nossa aquisição evolutiva, nossa formação e tudo mais que compõe o nosso caráter. Então só conseguimos medir dentro do limite de nossa compreensão. Julgar aos desígnios de Deus é não compreender a divindade, e só os espíritos puros têm o sentido para isso. A fé, instrumento que todos temos ao alcance, que independe de nossa formação, condição financeira e idade, não deve ser cega, mas raciocinada. Quando a temos, quando tudo está bem, não temos falta de nada, mas nos momentos de dificuldade esquecemos da fé, de orar, e muitas vezes nossas conversas com Deus são acaloradas.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, item 11, sob o título A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, retirei o seguinte fragmento: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que conhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus desperta a fé a todos os nobres instintos que conduzem ao homem ao bem. Observemos. É necessário crer, porém também agir. Fé sem obras é uma fé morta. Não adianta eu frequentar dia após dia a casa espírita. E eu vou falar somente da casa espírita, porque sou espírita. E não mudar uma vírgula em minhas ações. Quando eu conseguirei me aproximar de Deus, se eu não consigo olhar para o lado e aceitar meu irmão como ele é? Como eu conseguirei ouvir a Deus, a perceber seu amor, sua paz, sua luz, quando eu não consigo observar o semelhante, uma criação divina, e aceitá-lo como é, com seus defeitos, com sua necessidade ainda de errar, buscando acertar, com suas emoções ainda afloradas de maneira desarmônica, com suas angústias? Como perceber ao Pai se eu não consigo aceitar sua criação? Compreendamos, Deus não está distante. Ele não se encontra em outro planeta, Ele está em tudo. Se eu observo a criação, eu percebo ao Pai. Se eu sinto a criação, eu sinto a Deus. Em um slide final, utilizando-se da prece dominical, intitulada Pai Nosso, Conversando com Deus, e logo após um comentário final, eu irei fazer a leitura dessa prece, onde está um filho conversando com o pai à medida que ora. Peço que prestem atenção. E se muitas vezes observem, nós não estamos fazendo exatamente a mesma coisa à medida que oramos, à medida que conversamos com o Criador. Pai nosso, que estais no céu. Sim, estou aqui. Por favor, não me interrompa. Estou rezando. Mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém. Estou rezando. Pai nosso, que estais no céu. Aí, você fez de novo. Fiz o quê? Me chamou. Você disse, Pai nosso, que estais no céu. Estou aqui. Como é que posso ajudá-lo? Mas eu não quis dizer isso. É que estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias. Me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever. E não me sinto bem até cumpri-lo. Mas como podes dizer Pai Nosso, sem lembrar que todos são seus irmãos? Como podes dizer que estás no céu, se você não sabe que o céu é a paz e que o céu é amor a todos? Realmente ainda não havia pensado nisso. Mas prossiga sua oração. Santificado seja o vosso nome. Espera aí. O que você quer dizer com isso? Quer dizer, sei lá o que significa. Como é que vou saber? Faz parte da oração. Só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi.
mas nunca havia pensado no sentido dessa palavra santificado. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está falando sério? Claro, por que não? E o que você faz para que isso aconteça? O que faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o Senhor tivesse um controle de tudo o que acontecesse no céu e na terra também. Tem um controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que eu perguntei. Que tal o jeito que você trata os seus irmãos? A maneira com que você gasta o seu dinheiro? O muito tempo que você dá à televisão, as propagandas que você corre atrás e o pouco tempo que você dedica a mim? Por favor, pare de criticar. Desculpe. Pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso for acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade, o frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo, tens razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo. Se manda chuva, peço sol. Se manda o sol, reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se estou doente, peço saúde, mas não cuido dela. Deixo de me alimentar ou como muito. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa nova atitude sua. Olha, Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito mais do que costuma ser. Vou continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pare aí. Você está me pedindo pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem pão. Pode pedir-me o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Eu estou interessado na próxima parte de sua oração. Continue. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado, está vendo? Olhe, Senhor, ele já criticou várias vezes e não era verdade o que dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Mas e a sua oração? O que quer dizer sua oração? Você me chamou e eu estou aqui. Quero que saias daqui transfigurado. Estou gostando de você ser honesto. Mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você, não acha? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não vai, não. Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você. Basta você querer. Pode? Mas como? Perdoe seu irmão. Eu perdoarei você e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então não me peças perdão também. Mais uma vez, está certo. Mas se eu quero vingar-me, quero a paz com o Senhor. Está bem, está bem. Eu perdoo a todos, mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. Isto que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você. E você, como está se sentindo? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminamos a oração. Prossiga. E não me deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ótimo. Vou fazer justamente isso. Mas não se impõe em sua atuação onde possa ser tentado. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar de coisas sujas, intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para o caminho errado. Não use tudo isso como saída de emergência.
Não estou entendendo. Claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro e depois corre a me pedir socorro. Estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Claro que perdoo. Sempre perdoo a quem está disposto a perdoar também. Mas não esqueça, quando me chamar, lembre-se de nossa conversa. Medite cada palavra que fala. Termine sua oração. Terminar? Ah, sim. Amém. O que quer dizer amém? Não sei. É o final da oração. Você só deve dizer amém quando aceita dizer tudo o que eu quero, quando concorda com minha vontade, quando segue os meus mandamentos, porque amém quer dizer assim seja. Concordo com tudo que rezei. Senhor, obrigado por ensinar-me esta oração e agora obrigado por fazer-me entendê-la. Eu amo cada um dos meus filhos. Amo mais ainda aqueles que querem sair do erro, aqueles que querem ser livres do pecado. Abençoo-te e fica com minha paz. Obrigado, Senhor. Estou muito feliz em saber que és meu amigo. Observe. Para conversar com Deus, não é necessário falar. Para conversar com Deus, não é necessário dinheiro, não é necessário o templo, não é necessário o púlpito. Para conversar com o Pai, é necessário agir, pois com nossas ações nós nos aproximamos do Criador. É necessário observar ao lado e compreender que a vida é bela, apesar dos espinhos e das dificuldades. É necessário observar no olhar do outro a divindade, compreendendo que apesar de equivocado e de atitudes imperfeitas, é um ser divino que expressa o Pai. É necessário, nos momentos de aflições, agradecer a oportunidade de compreender o porquê da vida e agradecer a oportunidade de se diluir o que é equivocado em nós por meio da dor. Para conversar com o Pai, é somente necessário amar. Deus está em tudo, inclusive em nós, em nosso íntimo. E para entrar em contato com a divindade, com o que é divino em nós, é necessário começar a olhar para dentro de si, aceitando-se, aceitando a vida, aceitando as situações, aceitando as tribulações e alegrias, e principalmente aceitando que devemos nos submeter à sua vontade, porque Deus, em seu infinito amor e misericórdia, somente deseja o melhor a nós. Por isso, nos impõe a reencarnação, mas nos dá a oportunidade de escolher nos pensamentos, nos sentimentos, nas emoções e nas atitudes, o quanto devemos repetir esse processo. E sejam todos em paz, na paz divina e no amor do Pai.